eles falavam assim, olha, me deu vontade de comprar esse livro para você ler. Primeiro livro que eu ganhei, Cura dos Traumas Emocionais. Nossa! Eu lia, eu relia, eu chorava, eu lia de novo, eu chorava, eu falava, meu Deus, o que Isso é pra isso? mim? Falei, essa é a minha história. E Deus foi me curando. Amém. Aí eu comecei a ganhar tudo quanto é livro na área de cura da alma. E aqueles livros, por isso eu amo livros, Sara. Porque aqueles livros, somado à presença de Deus naquele ambiente Sim. e na minha vida, Sim. foi me curando. Transformaram. Foi me curando, foi me curando. E de repente eu pensei assim, poxa, eu não estudei para ser o que eu queria, psicólogo. Meu pai me privou da faculdade por eu ser cristã. Falei, bom, mas eu posso ajudar as pessoas. Aí eu comecei primeiro, me ajudei, vi que eu estava bem restaurada, tudo quanto é curso que aparecia eu queria fazer, tudo quanto é seminário eu queria fazer. E aí eu comecei a ajudar as pessoas. E aí eu pensava assim, poxa, então o que eu quero? Eu não tinha referencial de família, eu não tinha referencial de uma mulher equilibrada, não que a minha mãe não fosse. E nem de cristão, Não. né? Porque foi tudo tão sozinha. Mas uma coisa eu tinha uma paixão por Jesus como é até hoje, que era uma coisa assim. E assim, Típico de quem Deus vocação. e assim, era tão interessante que a minha vida de comunhão com Deus, ela era muito comum, não era uma coisa forçada. Era em Deus. Eu ouvia Deus falar comigo, Deus ministrava em sonho, Deus usava alguém. E, gente, era tão interessante que tinha dia que a árvore falava comigo, eu via um vento na folha, caía, e Deus ministrava, e eu chorava, e Deus começou a falar o que ia fazer na minha vida no futuro. Glória E eu a estava Deus. disposta. Amém. Eu estava disposta, se fosse necessário morrer por Cristo, eu estava disposta naquele tempo como estou hoje. E eu me lembro que foi assim, e aí os rapazes procurando para namorar, e eu muito firme, eu dizia, não, só vou namorar com quem Deus mandar. O pessoal falou, você ficou louca? Eu falei, não, ele Como manda, assim? ele prepara alguém, Vai te né? ligar, vai. Aí conheci meu esposo, ganhei meu esposo para Jesus primeiro, né? Ele não era Não era evangélico. crente. E foi a coisa mais Foi seu primeiro engraçada. namorado. Depois que converti, sim. Depois que converti foi o único, né? E eu me lembro que eu o vi descendo na rua, ele é muito alto, né? Tem 1,88 m, em cima de uma CG Titan, imagina, um homem daquele tamanho. Naquela modinha. Eu lembro que eu vi ele descendo do outro lado assim, eu bati o olho, eu acreditei em amor à primeira vista. Eu falei, meu Deus, meu coração tremeu, né? Agitou, as pernas tremeram, eu falei, meu Deus. E aí nessa época eu ainda trabalhava no banco, foi assim que eu me converti. Aí eu lembro que eu vi ele entrando no banco, já corri, abri a conta dele, peguei o endereço da casa, né? Pra passar na porta. É isso aí. Comecei a olhar. A mulher É lógico. Aí foi conhecendo e tal. Eu orei por ele, né? Sem que ele soubesse. E aí fizemos amizade, só pelo banco. Depois eu saí do banco e continuamos tendo amizade. Ele aceitou Jesus, se apaixonou por mim. Ainda assim, fiz ele esperar 1 ano e meio para ver se ele ficava firme mesmo, né? Pra ver se era Jesus que ele queria ou será? É claro. Aí namoramos, noivamos, nos casamos. E foi um tempo, assim, muito bom de poder namorar dentro do princípio No cristão. Senhor. No Senhor. Me guardei, Amém. casei virgem. Amém. Né? Primeiro relacionamento sexual, uma bênção, um diferencial mesmo. Isso não é careta não, viu? Não. A espera tem a bênção de Deus. Te priva de várias feridas na alma depois. Não, até uma coisa que meu esposo fala, que um dos maiores motivos dele confiar tanto em mim hoje É por causa disso. é porque ele sabe que eu amei e amo mais Deus do que ele. Sim. Então ele sabe que Sim. eu O estou compromisso disposto. é com o Senhor antes pronto. de ser com Ele. E aí nos casamos e antes disso eu ouvi muita palavra dura, né? Que eu casaria com o pé rapado, que eu não teria uma história, isso familiar, né? Que eu perderia um filho como os meus pais me perderam para Deus. Era isso que eu ouvia da minha família, especificamente dos meus pais. Me casei, um casamento lindo, tanto milagre aconteceu naquele casamento, tanta provisão de Deus, né? Apaixonada pelo meu esposo, aquela vida cristã, sempre no foco, sempre tentando ser uma mulher cada vez que parecesse mais com as mulheres do padrão bíblico. De caráter, né? Claro, uma esposa que honrasse o esposo, né? Uma esposa submissa, tudo aquilo que é padrão bíblico para a mulher, eu queria ser. Sim. Eu falei, bom, eu não tinha um referencial para mim. Mas a Bíblia isso, era. eu tenho a palavra, e da palavra não tem resposta para tudo. E ela se revelava a você. Não, e eu lia, procurava as histórias bíblicas sobre mulher e tal, e bem novinha já, eu queria aconselhar.
casei com 20, com 21 já queria ser conselheira de casais, eu já ajudava as mulheres e tal. Mas uma das coisas que é bom, né, Evangélica, a gente não precisa viver tudo pra pregar, né, Ângela? Que bom, né? Se a gente tivesse que viver um divórcio pra falar do divórcio, claro. Você tem ali, né, a base. A direção tá, claro. A regra de fé prática. E aí eu me lembro que, primeiro ano de casada, eu fiquei grávida, tive um aborto, meu sonho de ser mãe, era louca pra ser mãe. Primeiro eu queria uma menina, depois um menino. Perdi, não deu pra ver o sexo, porque deu má formação. Eu estava com 3 meses e meio, então teve que fazer coletagem. E fiquei grávida novamente. Eu tinha um problema que eu sabia que eu precisava tomar hormônio para engravidar. Então eu tomei Duplaston novamente, fiquei grávida. A primeira gravidez foi gêmeos, gemelar. A segunda foi uma criança só. Já entrando pro 4º mês, outro aborto. Aí, frustração total. Meu marido falou assim, olha, faz um exame nessa mulher, vira ela de ponta cabeça e descobre o que ela tem, porque eu quero filhos, né? E ele, muito apaixonado com criança, descobriu que meu problema era um pouquinho mais sério, além do ovário policístico, que era o motivo pelo qual eu tomava remédio para engravidar, descobriu que eu tinha completamente ausência de progesterona no corpo, né? Então, além de ter o ovário policístico, eu não tinha progesterona no corpo, então não segurava o neném. Aí então falando, tem uma saída, você toma remédio, engravida, e nós vamos te dar muito remédio para segurar a gravidez. E eu tomava a média de 7 comprimidos diários para segurar a gravidez, e ainda usava um supositório de cacau com a progesterona todas as noites, derretia dentro de mim, segurava o neném no útero, e no outro dia eu levantava a cama toda molhada de cacau com remédio, né, e tal. Pronto, tudo bem. Era o preço para ter filho, né? Qualquer preço. E eu entrei para 8 meses de gestação, e isso tudo trabalhando para Deus, né? Casei com meu esposo, fiquei 100% dedicando à obra, trabalhando para Deus. E eu me lembro que o dia que eu completo 24 anos de idade, chega a minha primeira filha, Letícia, linda, né? Toda mãe acha filho lindo, né? Nossa, aquela bonequinha. Você carinho de joelhos, a gente acha lindo. Acha lindo. Primeiro dia no hospital, nada. Segunda, a família não foi ver. Terceiro, a minha família apareceu para ver a criança, era a primeira neta, né? E eu me lembro que, com aquela criança no colo, aliás, no bercinho, entrou a chefe do berçário e pediu ao neném para dar banho. Falou, me dá manta, a mala, a gente vai dar banho. Aliás, você ajeita a mala, me dá a manta, né? A roupinha da neném. A gente vai dar banho e você vai ter alta até meio-dia. Isso eram as 9 horas da manhã. Entreguei a criança. Passados uns 20 minutos, eles interfonam pedindo meu esposo para descer. Depois pediram minha mãe para sair do quarto. Quando eu penso que não, chega a pediatra me dando a notícia, aqui em um hospital em Goiânia, que a minha filha havia acabado de cair do braço da enfermeira-chefe e veio a óbito. O laudo foi explosão múltipla de órgãos. A enfermeira teve crise de labirintite. Ao colocar a criança em um berço de vidro, ela teve visão dúbia, soltou a Letícia no ar. E aí meu sonho morre. Literalmente. Literalmente, porque... depois de uma gravidez difícil. Muito difícil, talvez a única que eu poderia ter, né? Nasce a criança, morre, eu quase fiquei louca. Imagina. E como você supera tudo isso? Desejo de ser mãe, semana do Dia das Mães, né? Você lembrar sobre isso e eu aquela coisa, que eu quis trazer meu Deus. Como você supera tudo isso, Ângela? Fala para os nossos telespectadores como é possível fazer a diferença. Como é possível ter a vida restaurada diante de tudo isso? Porque, às vezes, as pessoas pensam que o deserto não tem fim. E eu, escutando a sua história, algumas coisas que eu não conhecia dela, se alguém pudesse me dizer que hoje você seria essa mulher que passou por tudo isso... consegue andar de cabeça erguida, né? Talvez nós teríamos dificuldade de acreditar. Mas Deus não vê como nós. Ele enxerga lá à frente. E certamente a Ângela de hoje precisava ser forjada como foi. Mas fala um pouquinho dessa... eu costumo dizer que contra fato não tem argumento. Sim. Né? Se você vive algo, você tem autoridade para falar sobre o assunto. E comigo aconteceu justamente isso. Eu perco a criança, não sei como faria, e de repente ainda meu marido pediu para fazer um exame do corpo da Letícia, pegar a plaqueta e mandar para São Paulo para ver o real motivo pelo qual a Letícia havia morrido.
Porque até então, depois ficou assim, caiu ou não caiu, ninguém afirmava e tal. E realmente veio o laudo, que foi explosão múltipla de órgãos. A pessoa que tomava conta realmente falou, né, que havia sido tombo e tudo, mas junto com isso chegou uma outra notícia muito pior para quem, como você que está em casa talvez, sonha em ser mãe e nessa semana está frustrada sem saber se o seu sonho pode ser realizado. Chega o laudo dizendo que a Letícia havia nascido completamente sem cálcio, completamente sem glicose, que todos os filhos que eu gerasse teriam o mesmo problema. Então eu não geraria de forma alguma filhos sadios e perfeitos. Fácil? Não. Possível? Sim. Porque eu me agarrava em histórias bíblicas de superação. Sim. Em histórias de quem não podia e pôde ter. Em histórias de quem tinha tudo destruído e tinha uma história de fé pela frente. E aí eu me lembro de um texto no Evangelho de Lucas que dizia assim: acaso há alguma coisa impossível para Deus? E eu me lembro que eu nunca mais tomei remédio, nunca mais voltei ao médico para fazer tratamento para engravidar, até porque médico nem eu faria, porque mesmo com o tratamento eu tive a criança com problema. E eu não contei para ninguém, Sara. Só eu e meu esposo sabíamos que se eu gerasse era com problema. Só que todos os dias eu colocava a mão no meu ventre e dizia: Deus, eu quero filhos sadios e perfeitos. Aleluia. E um dia na igreja tinha um pregador de São Paulo. Eu estava no culto, ele olhou para mim e disse assim: fica sobre os pés, e descreveu a minha roupa. E eu me levantei e ele disse assim para mim: conte um ano. Lembrando você que é nosso telespectador do mais desafiador projeto que nós temos tido nesse tempo, que é a Casa da Paz, uma casa para recuperação de dependentes viciados no crack, que está localizado em Goianira. Muito o Senhor já tem feito por nós, mas nós continuamos precisando da sua ajuda. Você que pode nos ajudar, pode ser com roupa masculina, pode ser com roupa de cama, algum eletrodoméstico que você tenha na sua casa que você não usa mais, a cesta básica, enfim, você que tiver como nos ajudar, que sente no seu coração esse desejo de nos auxiliar com essa obra. Você está vendo as fotos aí no seu vídeo, daquilo que o Senhor já tem feito por nós. Você pode ligar nesse telefone aí, falar com a nossa secretária Maiara e nos ajudar. E eu creio que o Senhor, que é soberano, irá te recompensar. Em Plenitude com Sara Mendes. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Olá, queridos! Eu sou o Wilson Fernandes e quero te convidar para estar comigo aqui na Voz FM 92,1. Aqui você tem voz, programa Celebração. Produção e apresentação. Todos os sábados, às 10 da manhã, conto com você com muita música, informações, brindes e a sua participação, é claro, aqui na sua Voz 92,1. Aqui você tem voz, aqui você tem celebração. Celebrando a liberdade em Cristo com alegria. Celebração. Todos os sábados nós estamos juntos também no programa do Ilcinho Fernandes, na Rádio Voz FM, às 10 da manhã. Você pode ali com o programa Celebração ser edificado. O Ilcinho Fernandes voltando pro rádio, quero deixar aqui o meu parabéns, o meu abraço, a minha alegria por mais essa conquista, por esse retorno, aquilo que é paixão, né? O Ilcinho Fernandes, produtor do nosso programa. E você também pode ouvir aos sábados uma palavra ministrada por mim dentro do programa do Ilcinho Fernandes, Voz FM, 10 da manhã, as programações da nossa igreja. Quarta-feira, às 20 horas, culto de ensino. Às 20 horas, na quinta, em Goianira, culto de ensino. Às 19h30, nos sábados, grande culto de jovens. E aos domingos, às 19h30, você tem um encontro marcado conosco, com o pastor Célio, da nossa igreja sede, para abençoar a sua família. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e até a volta do Messias.